Os ecos que atravessam os séculos. Há algo curioso na modernidade. Os homens acreditam que as ideias morrem. Pensam que basta enterrar um regime, derrubar uma estátua ou condenar um nome para que os princípios desapareçam. Como crianças que quebram o espelho e imaginam ter destruído o reflexo. Mas as ideias não morrem. Elas apenas trocam de roupa. Mudam os símbolos, mudam as bandeiras, mudam-se os slogans. Contudo, frequentemente permanecem as mesmas estruturas mentais, os mesmos pressupostos e os mesmos vícios intelectuais. Por isso, a história não deve ser estudada apenas como uma sequência de eventos, mas como uma genealogia das narrativas. Né? Quando observo parte do discurso contemporâneo contra Israel, não consigo deixar de perceber ecos antigos, ecos que muitos preferem ignorar, não porque sejam falsos, mas porque são inconvenientes. Durante a primeira metade do século XX, os inimigos do sionismo sustentavam que os judeus não possuíam direito legítimo sobre a Palestina. Eram descritos como estrangeiros, colonizadores e invasores. Sua presença era apresentada como artificial, fruto de interesses externos e projetos imperiais. Décadas se passaram, os impérios mudaram, as fronteiras mudaram, os governos mudaram. Mas a retórica permanece estranhamente familiar. Hoje, em inúmeros círculos políticos, Israel continua sendo descrito como uma entidade colonial. O vínculo histórico do povo judeu com aquela terra é frequentemente reduzido, relativizado ou simplesmente apagado. Milênios de história são comprimidos em alguns slogans. A memória é substituída pela propaganda. Não afirmo que todos aqueles que repetem tais argumentos compartilham das intenções dos homens que os defenderam no passado. A história raramente é tão simples. O que afirmo é algo mais inquietante. As ideias possuem descendência. Palavras possuem ancestrais. Narrativas possuem linguagens. E uma civilização que perde a capacidade de investigar a origem de suas próprias crenças torna-se presa fácil de qualquer slogan que lhe ofereça um conforto moral. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se irritam quando determinadas comparações históricas sejam feitas. Porque a comparação obriga o pensamento a abandonar o terreno seguro da emoção e retornar ao território desconfortável da análise. É fácil odiar um símbolo. Difícil mesmo é investigar de onde ele veio. É fácil repetir uma narrativa. Mais difícil é examinar de onde ela surgiu. A tragédia do homem moderno não é a falta de informação, é o excesso dela. Afogado em dados, ele perde a capacidade de contemplar os princípios. Cercado de opiniões, perde o hábito de buscar os fundamentos. E assim, passa a confundir repetição com verdade. Mas a verdade nunca foi democrática. A verdade não depende da quantidade de vozes que a proclamam. Se dependesse, a escravidão teria sido justa durante muitos séculos. Se dependesse disso, toda a superstição amplamente aceita no passado teria se transformado em ciência. Não, a verdade permanece aquilo que é, mesmo quando multidões a negam. Por isso, continuo desconfiando dos consensos, observando as ideias através do tempo. Porque regimes morrem, partidos desaparecem, líderes apodrecem em seus túmulos, mas as narrativas continuam, caminhando entre os homens. E, às vezes, os ecos mais perigosos não são aqueles que ouvimos pela primeira vez, são aqueles que retornam usando uma nova voz.